Eu sou a G e nós estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre dragões. Neste canal a gente bate um papo sobre a vida e sobre magia. É essa série de quinta-feira para a gente conversar sobre os dragões. Eu vou abordar cada quinta-feira um pedacinho da magia de dragões para que o conhecimento seja sedimentado aos poucos e vocês vão compreendendo as nuances devagar. Essa é a melhor forma para que vocês desenvolvam alguma coisa de compreensão relacionada a isso. Hoje nós vamos falar sobre o que são os dragões. Na semana passada eu passei uma pincelada sobre os resultados que se pode ter com a magia com dragões, dada a força da energia deles e a velocidade. Mas afinal, o que são dragões? Um ponto muito importante que a gente precisa colocar aqui no início é no que se relaciona ao fato de que quando nós estamos falando nesse lado magístico do ocultismo e nas coisas que você eventualmente pode ter como resultado através de rituais e de contatos metafísicos, nós não estamos falando de nada relacionado à ciência e que é palpável. Logo, balde de água fria, estamos falando de coisas que não existem. Todas as referências que eu faço aqui, falando sobre magia de dragões, referem-se às minhas experimentações da minha vida mágica, em especial dos últimos 9 anos. Antes disso, eu fui espírita, já falei isso aqui em alguns canais, e me afastei do espiritismo indo em direção à bruxaria. E depois acabei começando essas experimentações. Então toda a minha percepção em relação à magia dos dragões são com coisas que eu faço e trabalho para mim. A minha profissão é outra. Os meus vídeos até o momento nem são monetizados no YouTube, porque eu tenho uma profissão de tecnologia e a minha magia é especificamente voltada para a minha vida, para o meu caminho. Então eu fiz experimentações com a minha vida e com os meus processos de desenvolvimento nessa caminhada. Mas essa é a verdade em qualquer sistema mágico. Estamos falando de algo relacionado a crenças, algo em que não podemos dar comprovação científica e que os processos, os rituais mágicos podem dar diferença de um mago para outro. Essa questão da experimentação é uma questão bastante importante se você for procurar algum magista, algum sacerdote ou algum mago, um bruxo, alguém para que faça um feitiço para você. Por quê? Porque você precisa ter referência de pessoas que saibam sobre o trabalho daquela pessoa. No meu caso em específico, que não trabalho com isso, as minhas experimentações são pessoais. Agora é importante esse contexto de que é um sistema, quando nós estamos falando de um sistema mágico, nós estamos falando no contexto da crença, nós estamos falando de algo metafísico, está para o campo da filosofia, está para o campo das ideias, não é algo concreto. Eu não posso provar nada relacionado a dragões para vocês, como ninguém pode provar nada relacionado a espíritos para vocês. É tudo falseável, infelizmente. Esse ponto é importante para que vocês não se deixem enganar. Primeiro resultado que vocês devem procurar, não se deixar enganar. Segundo resultado, para que vocês saibam que vocês têm que, para trazer reforço ao seu sistema mágico, trabalhar com o seu sistema de crenças. Aí então entra a questão dos dragões na minha vida. Quando eu estava já no caminho da bruxaria, do paganismo, já tinha me afastado do espiritismo, eu fui espírita kardecista, tá? O pessoal costuma usar esse termo kardecista para o espiritismo, mas eu fui do espiritismo onde eu fiz desenvolvimento em mediúnico, com psicografia, psicofonia, todos esses, o treinamento para desobsessão, passes,
Trabalhei também um tempo num procedimento de cura na casa espírita, ainda que a atividade fosse desaconselhada pela federação. A federação não aceita nas suas linhas das casas espíritas federadas pela Federação Espírita Brasileira o trabalho de cura. Mas eu participei de uma casa onde havia o trabalho de cura energética. Eu tinha já passado por uma caminhada de contato metafísico, então eu já conseguia identificar algumas classes de espíritos, alguns tipos de energia, ainda que num sistema diferente. Esse é um ponto muito importante. Eu fiz esse trabalho com o auxílio de mestres, de professores, de instrutores. Isso é muito importante no trabalho de desenvolvimento magístico. Ainda que seja algo que você vai tirar do seu sistema de crenças, eu tenho experimentações suficientes para que eu diga que sim, eu acredito na existência dessas entidades ao redor e que elas podem influenciar na sua vida. Logo, para mim, dragões são deidades que se apresentam para mim, que se comunicam comigo. Então, o conselho que eu dou é: não tente fazer isso sozinho, porque você pode evocar um dragão ou invocar um dragão para conversar com ele, e como você não tem experiência, vai passar uma tranqueira qualquer, um bicho qualquer, que pode ser qualquer coisa, inclusive um espírito obsessor mal intencionado, que pode sim se transmutar se você tiver evidência, e você vai ver e ouvir e achar que está vendo um dragão e na verdade é alguém que está te enrolando. Então, este é o meu princípio e a forma que eu encaro. No entanto, existe uma série de características em todo esse processo que é importante ressaltar. Os dragões são deidades, ainda que a gente possa discutir a forma que eles poderiam ser vistos, muito antigas. Eles vêm de uma mitologia muito antiga, de uma egrégora formada há muito tempo. Os dragões são criaturas mitológicas apontadas em todas as culturas. Vocês vão encontrar a mitologia dos dragões no Japão, na China, na Índia, na Europa, entre os maias, entre os astecas, na Babilônia. Você vai encontrar em todos os países ali entre o Egito e a Arábia Saudita. Você vai encontrar em todas as regiões, você encontra dragões na África. Então, é uma mitologia que cerceia toda a humanidade. Então, uma egrégora, uma energia que foi formada a partir da crença de todos esses povos. Algo que vem se mantendo há milênios, muito antes do cristianismo. O cristianismo é uma egrégora muito forte, que tem mais de 2 anos e se alimenta de milhões de pessoas. Os dragões vêm de uma cultura anterior ainda. Tudo isso trouxe uma carga energética, uma egrégora que vem sendo arrastada pelas pessoas e construída. Supondo que, ainda que não existisse a figura dragão, a deidade, tal como eu vejo, as pessoas conseguem replicar energia. Parapsicólogos estudam pessoas que movimentam objetos. Então imagina as pessoas fazendo esse movimento mental relacionado a dragões durante centenas de anos. Você tem uma egrégora formada. Não há como duvidar de efeitos milagrosos do cristianismo, dado uma egrégora que foi formada por mais de 2000 anos. É uma energia que, inclusive, pode ser utilizada por um magista, mesmo que ele não acredite em dogmas cristãos. É a mesma coisa com os dragões. Ainda que você não o enxergue como uma deidade, você tem uma energia construída há centenas e centenas de anos. É com esse tipo de energia que você vai trabalhar, que está vindo de uma cultura bem antiga. Se você estiver falando e indo além na questão metafísica e enxergando essas deidades e essas entidades que eventualmente vão trabalhar com você, a coisa fica então muito mais séria e você consegue compreender esse cabedal. Todo esse sistema inconsciente de crenças vai ser importante nesse processo
de magia com os dragões, porque você vai projetar tudo isso que foi construído em todas essas culturas, chegou até você. Você viu isso nas histórias, seja na Bíblia, seja nos filmes, seja nos livros antigos, seja nos contos antigos, seja nas histórias e nas lendas, onde se contam os dragões como animais fortes, poderosos e capazes de muita destruição. Toda essa energia vai ser trazida para o seu ritual. Então, uma deidade que estiver trabalhando com tudo isso vai ser uma deidade muito antiga e vai ser uma entidade que remonta a uma história muito longa. O que são os dragões? Essa é a representação para mim. Uma dica para vocês conseguirem se envolver nisso: estudem mitologia. No meu caso, eu sigo a mitologia dos celtas, relacionada aos dragões. Mas você tem a mitologia babilônica, que fala a respeito de Tiamat e da criação do mundo. Você tem as mitologias japonesas e chinesas a respeito dos dragões e do que eles representavam na criação do mundo. Você tem a mitologia nórdica, onde os dragões também fazem uma referência à construção e destruição entre os povos. Você tem a mitologia europeia. Escolha, mas procure ver como você enxerga o dragão, porque como você enxergar vai ser o tipo de energia que você vai atrair. A maneira como você inconscientemente projeta que é um dragão vai ser o tipo de energia que você vai atrair. E nesse sentido, se você não adquirir experiência com, inclusive o auxílio de outras pessoas, nesse contato metafísico, você vai eventualmente atrair pessoas que vão se travestir daquela forma porque sabem que é a sua âncora e é assim que você enxerga. Por isso o perigo de você atrair algo que não seja um dragão e que vá te enganar. Esse é o processo. Pulem por aqui, estejam aqui todas as quintas-feiras, que nós vamos ter sempre mais um tema para conversar, tá bom? Eu aguardo vocês. Às segundas-feiras nós temos também as lives. E não percam no dia 7 de novembro, no canal do Cedric, o World Dragon Day. Nós vamos falar somente sobre dragões. Teremos vários magistas para a gente conversar sobre os dragões. Vejam o link aqui na descrição. E um beijo para vocês. Até a próxima.